Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Grandes doutrinas bíblicas. Nosso trimestre tem tido este tema, esse terceiro trimestre do ano 2025, sendo que estamos agora na lição de número 9, com o título O Espírito Santo. Isto posto na sequência da introdução desta lição número 9, queremos fazer a leitura bíblica proposta que está em João, capítulo 16, os versos de 1 a 12. E Jesus disse assim, verso 1: Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Essa então é a nossa leitura bíblica em classe, segundo a nossa proposta. Também para essa lição número 9, o Espírito Santo, nós temos o texto áureo que nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, o verso 16. Assim, nesta lição número 9, o Espírito Santo, nós temos a proposta do esboço que está em tela, onde o nosso desenvolvimento vai ser baseado em 3 outros subtítulos, que são, primeiro, a atuação do Espírito Santo desde o princípio. Segundo, a promessa do Espírito Santo. Terceiro, o Espírito Santo
sobre o novo concerto. Então, vamos estar dando início à nossa lição, considerando ainda primariamente, como uma introdução, o texto que colocamos em tela. As Escrituras Sagradas fazem abundante menção à presença e obra do Espírito Santo, desde o princípio do mundo até as coisas que estão previstas para se cumprir na consumação dos séculos. Embora não faltem definições teológicas sobre quem ou o que é o Espírito Santo, pretendemos nos ater o mais estritamente possível aos conceitos bíblicos que nos bastam para entendermos importantes aspectos da pessoa gloriosa de Deus e de Cristo e da obra da nossa salvação. E aqui, nessa introdução, lembremos que toda a operação de Deus no projeto da salvação e das grandes doutrinas fala sobre o Espírito Santo, as promessas, a atuação e como tudo está assim operado por Deus pelo seu Espírito. Fazemos questão de lembrar uma palavra em Zacarias, capítulo 4, o verso 6, quando naquele passado, em meio a muitas situações adversas, Deus falou bem claro, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo fazendo tudo que apraz a Deus. E naquela época a referência era ao azeite com abundância, ou o derramar do Espírito Santo com abundância, o que veremos ser citado também no decorrer dessa nossa lição número 9, com o título O Espírito Santo. Passando em frente, indo ao primeiro subtítulo, a atuação do Espírito Santo desde o princípio, num primeiro parágrafo da nossa lição, e parágrafo esse com um título seu particular, que é na criação e preservação da vida. Sim, o Espírito Santo atuando desde o princípio na criação e na preservação da vida. Lendo o texto em tela, que é o primeiro parágrafo da nossa lição, assim podemos dizer: logo no princípio, ou no primeiro instante da criação do mundo, somos informados de que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando tudo era informe. O que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 2, praticamente começando Gênesis. Continuamos a ler. Significa que Deus começaria a atuar sobre aquela massa inerte, informe, indistinguível, que eram os céus e a terra, para separar suas partes e orná-las ricamente com tudo o que seria necessário para acomodar a vida. Assim, o Criador também forma, a partir da matéria inanimada, diversas espécies de criaturas, inclusive o homem, às quais concede a capacidade de agirem e de se perpetuarem através da procriação, ao soprar nelas o mesmo Espírito, como um Espírito de vida,
tornando-as assim almas viventes. E é através desse Espírito, portanto, que Deus não apenas criou, mas também preserva o mundo e a vida dos que nele habitam, perpetuando sua existência sobre a terra. Nossa lição, o Espírito Santo, sim, na criação e na preservação ou doação da vida. Deus assoprou, ou seja, de si enviou, deu ao boneco de barro do seu Espírito Santo, do seu poder de vida, e o homem, como as outras incontáveis criaturas, passaram a existir, almas viventes sobre o mundo. E aí nós temos textos bíblicos, passando para o quadro dos textos bíblicos, nós temos Jó falando sobre isso para nós, quando, considerando esse homem ancião, também um patriarca de tempos muito antigos, talvez antes de Abraão, Jó já dizia, capítulo 26, verso 13, pelo seu Espírito, Deus naturalmente, ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e tão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Ou seja, lá milênios e milênios atrás, Jó falou que Deus, pelo seu Espírito Santo, operou toda a maravilha, a beleza, ornando, colocando esse lindo universo, como também tudo que nesse planeta Terra, desde coisas deslumbrantes, e aí como que numa oposição, até uma serpente que se enrosca. Isso foi cuidado de Deus, Deus enviando seu Espírito, fôlego de vida, para que aquele animal estranho, temido, etc., também existisse. Mas que é isso? Nada, nada. O que seria então se Deus operasse com poder como um trovão? Aí podemos entender que pouco temos conhecido e visto da operação de Deus. Mas também o Salmo 33, já o salmista, vamos dizer assim, em tempos avançados, em milênios à frente, ainda que também milênios atrás, como no tempo de, digamos, de Salomão, Davi e outro salmista, a palavra é essa, Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou Deus falou, é como se o Espírito fosse enviado a operar aquilo que era da vontade de Deus. Temos também Gênesis, capítulo 2, verso 7, o caso particular do ser humano, que nós já sabemos, talvez até mesmo de cor, quando diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí estão várias citações das Sagradas Escrituras da operação do Espírito Santo na criação. Deixo por último o Salmo 104 numa nova tela, o verso 27, quando diz, todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Esconde o teu rosto e ficam perturbados.
Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito, ou doas o teu espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. O Salmo 104, falando longamente da obra de Deus, e aqui finalizando, Deus pelo seu Santo Espírito processa todas as coisas na continuidade de tudo que existe, no invisível e no visível, no pouco de um ser humano ou no mesmo universo. Essa é a verdade do poder de Deus, Deus operando pelo seu Espírito. Continuando, passando a um segundo parágrafo, nesse primeiro subtítulo, e no novo subtítulo do parágrafo, que é na consciência do homem, o Espírito Santo também opera. E consideremos, entretanto, o texto aqui do segundo parágrafo nos diz: contudo, embora seja comum a dos animais, a vida concedida pelo Espírito Santo ao homem é também acompanhada de uma consciência que testifica da sua origem e propósito divino, e que o constrange a reconhecer o Criador, e a render-lhe graças, e a conhecer, e a submeter-se à sua vontade. Por isso, opor-se a essa consciência e tentar fugir ao propósito desta vida é contrariar o próprio Espírito Santo. Ou seja, Deus tem uma vontade, deu-nos o seu Espírito para continuamente estar nos orientando, aconselhando, dirigindo, digamos assim, ou impulsionando a fazermos o propósito pelo qual fomos criados, mas resistindo a esta, digamos, colocação, conselho do Espírito de Deus, a esse impulso, essa voz que nos fala no nosso ser, nós estamos resistindo a Deus, não sendo sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus nos fala. Assim vamos observar desde o princípio em Gênesis capítulo 6, e o texto bíblico agora nos diz, Gênesis capítulo 6, o verso 3, lá naquele iniciozinho: então disse o Senhor Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí começa a situação do homem resistir ao Espírito de Deus, opor-se ao Espírito de Deus que nos transmite continuamente qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E começou com Adão. Adão, sim, Deus falando com ele diretamente no jardim do Éden, falando sobre o fruto do qual não se poderia comer, ele desobedeceu, não guardou a ordem, o mandamento. Como depois vemos Caim sendo advertido por Deus do perigo que estava para acontecer com ele, naquela ira levantada contra o seu irmão Abel, não deu atenção. Que tenho a ver com meu irmão Abel? E com isso, o corte da abundância do espírito de vida que os homens primeiros tinham, vivendo 900 anos. E aí foi colocado o limite, 120 anos. E hoje
O Salmo 90 fala de 70 anos, o quanto temos diminuído, digamos assim, da capacidade nossa de vida, porque resistimos a Deus. Ainda não ouvimos, não nos sensibilizamos pelo falar do seu Espírito, pelo que Ele coloca na nossa chamada consciência. Pronto, e se vou perceber, quanto mais o homem resiste às coisas de Deus, a sua vida é ceifada antes. Um alerta que Salomão também diz: dá ouvido, porque vai se fazer de louco se levantando contra aquele que nos mantém em vida. Por favor, por misericórdia. Mas continua os textos, como em Romanos, capítulo 8, 1, 18, e lembrando que estamos fazendo a colocação de que o Espírito de Deus está aqui conosco e nós resistimos, criando um problema, porque Deus tem um objetivo em nos criar, pelo que sustenta e acompanha isso continuamente, dando-nos do Espírito Santo, e resistimos. Assim, Romanos 1,18 diz a palavra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É a expressão de Paulo, muito bem colocada, ou seja, Deus deu-nos o seu Espírito que fala conosco de muitas formas, principalmente na nossa consciência, mas contrariamos, desobedecemos, e aí as coisas vão se complicando para nós mesmos, não atingindo o propósito de Deus em nossa vida, quando nos dá a vida com promessa de extensão à eternidade. Mas como andaremos juntos numa eternidade, se aqui em pouco tempo não nos submetemos à vontade de Deus, ainda que o seu Espírito, pacientemente e com longanimidade, insiste 1 ano, 10 anos, 30 anos, 70 anos, toda a nossa existência. Mas chega um tempo que isso cessa e poderemos não ter alcançado o conhecimento de Deus e não temos feito aquilo que era para nós, nesse estágio da vida, o conhecer a Deus e aprender a obedecê-lo, para obedecê-lo depois na eternidade. Mas vamos ao terceiro parágrafo desse primeiro subtítulo: a atuação do Espírito Santo desde o princípio. Agora, nesse novo parágrafo, um novo título: na vocação de Israel. Este texto começa a colocar que de tantas coisas já acontecidas em milênios iniciais deste mundo, houve um tempo que aprove a Deus falar a toda a humanidade, através de um homem, Abraão, e depois a sua descendência, um povo, modelo do que seria a vontade de Deus, dirigindo-se a toda a humanidade. Toda a humanidade, olhando para aquilo que Deus fazia em Israel, aprenderiam alguma coisa para depois também serem achados como aqueles que andam com Deus aqui para andarem com Ele na eternidade.
O texto do terceiro parágrafo nos diz: além da vida natural e da consciência, o Espírito Santo também atuou de modo especial em ou para com alguns homens, notoriamente após o estabelecimento da nação de Israel, em favor da qual operou sinais poderosos, concedeu dons de sabedoria, ciência e juízo, revelou coisas ocultas, além de toda a sabedoria ou ciência humana, e comunicou, através dos profetas, os mistérios da sua vontade e graça, escolhendo consigná-los às gerações futuras, mediante as Escrituras, com os homens mediante o seu Espírito Santo, tornando-os participantes das suas virtudes, da sua graça, ensinando-os e capacitando-os a cumprir a sua vontade, muito embora até mesmo os israelitas, devido à fraqueza da carne, tenham, na maior parte do tempo, se rebelado contra esse propósito. Aí está. Aprove a Deus, então, um tempo, criar uma nação e falar ao mundo por ela. E nessa nação, destaque de pessoas, dos quais se dizia: e veio o Espírito Santo de Deus sobre... Aí pronto, se cita os nomes, desde os tempos antigos, vamos dizer assim, Isaac e Jacó, em José, em Moisés, em muitos outros, e depois nos profetas, como poderíamos citar os profetas mais primários, como diríamos, iniciando todo esse processo, Isaías, Jeremias, Amós. Olha quantos estamos citando. Depois veio Daniel, Oséias, veio Abacuque, homens que recebiam o Espírito de Deus e de uma forma ousada, poderosa, como Elias. Pronto, o Elias que foi tomado como modelo dos profetas, sim, pelo Espírito de Deus, trazia uma mensagem audível e sinais e prodígios e maravilhas para o povo entender da existência de um Deus que falava por um homem aos outros homens qual é o caminho que deveriam trilhar, muito mais perto do que antes, numa consciência invisível e que o homem logo abafava. Assim, vemos Elias fazendo descer fogo do céu, outros profetas com sinais e prodígios realizados, tudo isso para mostrar a Israel, uma nação, e a todo mundo, um Deus que criou todas as coisas e que se comunica com o homem através do seu Espírito, doado àqueles que notoriamente usou no passado. E assim, poderíamos lembrar de Êxodo, passando aos textos bíblicos, Êxodo capítulo 8, verso 16, quando Moisés, sim, com o Espírito de Deus, foi até Faraó para fazer prodígios e maravilhas, para convencê-lo de um Deus que existe e que tem uma vontade, e que ele, Faraó, deveria estar obedecendo. Mas o que acontece? Nesse texto, Êxodo, capítulo 8, verso 16, lemos: disse mais o Senhor Deus a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos
mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, porque o Senhor Deus tinha dito. Então observe que Moisés fez muitos sinais e maravilhas. E os sábios, magos, etc. do Egito, sim, também alguns conseguiu copiar, como transformar água em sangue, um bastão para transformar-se em serpente, mas depois eles viram que não tinham mais poder. E disseram: aí cessou nossa capacidade. Isso significa que o que agia por Moisés, ou que mandava a Moisés fazer aquilo, era Deus operando. Sim, e Moisés falava pelo Espírito de Deus que nele estava. Mas também lembramos de Gênesis 41, verso 15. No outro faraó, no tempo agora de José, esse já conhece mais destas coisas, porque diz assim: e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E José interpreta os sonhos de Faraó. E o Faraó tem que tomar uma atitude. E por fim resolve. Verso 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, referindo-se a José, em quem haja o Espírito de Deus? Esse Faraó do tempo José, lá do tempo de Abraão, Isaac, Jacó, mais precisamente, Jacó e o filho José, e José diante de Faraó. E esse Faraó percebeu nesse homem, nesse jovem, já com seus 30 anos, José, nele havia o Espírito de Deus. Então pronto, ousadamente um faraó constitui um hebreu que era escravo para ser governador do Egito, pela realidade da presença do Espírito de Deus nesse homem. Olha como está bem claro a atuação do Espírito de Deus sobre todas as coisas. E no povo de Israel que aqui iniciava, povo de Israel que temos toda a história. E passando para outra tela, falando do texto de Neemias, no capítulo 9, a partir do verso 18, Neemias também considera isso. Ainda mesmo quando eles, Israel, o povo de Israel, fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que tirou da terra do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, observem, Neemias considerando a misericórdia de Deus, verso 19: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede, em pleno deserto. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto,
falta nenhuma tiveram as suas vestes, não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Repete e frisa Neemias. E observe que se um povo de Israel, nele havia homens com o Espírito de Deus falando, como os casos que nós estamos citando, havia os desobedientes e o povo se desviava, mas Deus em misericórdia os mantinha e ainda enviava o seu Espírito com atuação poderosa em vários homens, como agora em nova tela, Daniel no capítulo 4, verso 7. Daniel, escravo, agora já num tempo do Império Caldeu, e ali, pronto, a atuação de Deus através de Daniel deixa todo mundo do Império Caldeu ciente que há um Deus e que tem dado do seu Espírito a um homem chamado Daniel, a quem chamavam de Beltesazar, e isso era notório em todo o Império. E o texto Daniel 4, verso 7 diz: então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, diz Nabucodonosor, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Verso 8: mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Igualzinho o faraó com José. Aqui Nabucodonosor, imperador caldeu, no dilema de um sonho que teve, ninguém sabia da interpretação. Entretanto, nesse capítulo 4, ele chama Daniel, e tinha um Espírito Santo dos deuses santos, porque Nabucodonosor cria em pluralidade de Deus, mas Israel e o testemunho de Daniel era: há um só Deus, há um só Deus, nosso Deus é único. Mas Nabucodonosor entendia que ele tinha do Espírito do Deus Santo, e pronto. E Daniel deixou admirado toda aquela plateia de reis e reis de toda a terra, e em particular o Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus enviou o seu Espírito Santo desde o princípio, falando aos homens, em particular, em grupo, a nações e impérios, por todo o tempo, naquele tempo passado. Mas nesse tempo passado ainda, passamos agora ao segundo, digamos assim, subtítulo, que é a promessa do Espírito Santo. Se antes ele derramava sobre um e outro, entretanto, agora ele vai anunciar que vai derramar sobre toda a carne. Sim, o Espírito Santo não seria coisa particular, um caso raríssimo. Não, seria abundante a sua presença dentro desta humanidade, toda a carne. Que coisa tremenda. E assim, nesse primeiro parágrafo do segundo subtítulo, no título desse parágrafo que diz: anunciada na profecia, ou seja, a promessa do Espírito Santo, anunciada na profecia. E o texto continua: a rebelião de Israel não frustrou o propósito de Deus. A desobediência e o desvio de Israel não frustrou o propósito de Deus. Continuemos. Antes, demonstrou a necessidade de uma experiência espiritual mais profunda,
mas que estava reservada para um tempo futuro. Acerca desse tempo, Deus falou através dos profetas que viriam dias em que ele derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Quando então, não apenas muitos sinais e prodígios seriam realizados, mas todo o povo se tornaria participante daquela virtude e graça que até agora, ou até então, poucos haviam manifestado mais notoriamente, como Davi. De fato, esta promessa já havia sido declarada em toda a sua extensão e plenitude a Abraão, quando Deus prometeu abençoar, isto é, conceder o Espírito Santo a todas as famílias da terra, judeus, israelitas e gentios, através do seu descendente, que é Cristo Jesus. E assim foi apresentado de várias formas, quando os profetas também anunciaram em Jesus. Sim, o jorrar de uma fonte de água viva, ou do Espírito Santo, que seria derramado sobre todo o mundo. E passando a textos bíblicos propostos por nós, é conhecido naturalmente Joel capítulo 2, verso 28 até 30, que diz, o profeta Joel dizendo, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. É a promessa do tempo de Joel, tempo dos profetas. Cada um de uma forma ou outra deixava escapar, sim, aquilo que te receberam do Espírito de Deus, que neles havia, que neles habitava. Vemos também Ezequiel, capítulo 36, verso 25 em diante, quando o profeta Ezequiel diz, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Pronto. Promessa por dois profetas é a que nós estamos citando. Mas quero chamar a atenção especial uma forma com que Davi se expressa no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no finalzinho da sua vida, com todas as experiências que Davi teve, altos e baixos no seu viver, mas no final, já entendendo e, sim, crendo nas promessas que Deus lhe fazia ou lhe revelava pelo Espírito Santo que nele estava, desde quando foi ungido por Samuel. E o texto é esse, do verso 1 e o verso 2. Repito, 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel, o Espírito do Senhor, Deus, falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Aí está, essa situação de que o Espírito de Deus, vamos dizer assim, fala pelo homem, porque habita nele,
então o impulsiona a proferir coisas que são Deus falando com aqueles que têm o seu espírito, e essa fala chegando a muitos outros que chegam a ouvir. Vamos então ainda nesse segundo subtítulo, a promessa do Espírito Santo, no segundo parágrafo, que diz, confirmada por Cristo, ou seja, a promessa do Espírito Santo é confirmada por Cristo, Cristo Jesus. E nesse segundo parágrafo, lemos então o texto que está em tela. A fim de que esta promessa finalmente se cumprisse, o descendente de Abraão deveria ser aquele em quem habita a plenitude do Espírito Santo, para que essa plenitude ele pudesse conceder aos filhos dos homens. O que ele fez primeiramente através das suas palavras e obras. Por isso o Filho de Deus, Jesus, foi apresentado ao mundo por João como aquele que podia batizar com o Espírito Santo, ou seja, perdoar, purificar e salvar perfeitamente o seu povo. Depois o mesmo Jesus explicou a importância desta promessa e orientou os seus discípulos a buscarem e esperarem pelo seu cumprimento, que se daria brevemente após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Pronto, aí está Jesus também confirmando que o Espírito Santo seria dado. Por enquanto, nos casos raros, mas Jesus fala que seria derramado, como João disse, com abundância sobre toda a carne, mas ainda não chega essa hora. Mas Jesus diz, está chegando agora, fica em Jerusalém, porque vai acontecer, não depois desses dias, porque precisava Jesus primeiro cumprir toda a sua missão, morrer por nós para perdão dos pecados da humanidade, reconciliar a humanidade na sua morte, na sua obra expiadora, redentora, remidora. Sim, aí, diante de uma reconciliação com Deus, Deus iria enviar à humanidade com abundância o seu Espírito. É isso que está sendo considerado, que Jesus disse, foi prometido, vai acontecer, está perto, mas enquanto não completar toda a minha missão, vocês aguardem mais um pouco. Mas não muito depois desses dias acontecerá. E assim, vamos estar vendo Lucas capítulo 4, verso 16, quando Jesus, no seu ministério de cidade em cidade, lá em Nazaré, ele teve a oportunidade de confirmar isso, usando o texto de Isaías. Lucas 4,16 diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, verso 18, o Espírito do Senhor, Deus, é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor Deus. E, diz o verso 20, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí pronto, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pronto. Aí está a palavra de Isaías acontecendo, se cumprindo agora, diante de todo
o povo de Nazaré, os israelitas daquela época. Mas creram. Mas paciência, continuemos. Vamos para João agora, outro texto bíblico, verso 37, quando Jesus também anuncia para nós algo importante, ao dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas Jesus está anunciando que vai ser derramado abundantemente do Espírito Santo de Deus em toda a humanidade. Toda a carne é a expressão do profeta. Continuando, indo para Atos capítulo 1, verso 4, quando Jesus já morreu pela humanidade, já foi sepultado, Deus poderosamente o ressuscitou, dando testemunho de que ele era justo. Aí está. E prestes a levá-lo para o céu, onde seria glorificado diante de todas as miríades de anjos nos lugares celestiais, milhões de milhões, é a expressão. Temos aqui Jesus dizendo, determinando-os que ficassem em Jerusalém. Então vamos ler Atos capítulo 1, verso 4 em diante. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí consideremos que na verdade, os apóstolos receberam e foram testemunhas por todo o mundo de então. Mas a palavra chegou a nós e agora está conosco para nós continuarmos esse processo de obedecer ao Espírito que Deus dá àqueles que se aproximam e creem em Cristo Jesus, para anunciar aos que estão longe ainda que Deus quer salvar o mundo, quer dar-lhes o perdão do pecado, quer dar-lhes a vida eterna e a unção do Espírito Santo, que tem a sua operação que vamos falar daqui a pouco. Continuando, já chegamos num terceiro parágrafo desse terceiro subtítulo, a promessa do Espírito Santo. E esse terceiro parágrafo com esta promessa do Espírito Santo cumprida em Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, em Jerusalém, como diz Jesus: não saiam de Jerusalém. E esse terceiro parágrafo nos diz, passo a leitura, o fato de a promessa do Espírito ter se cumprido no dia da festa de Pentecostes não é fortuito, assim como não é fortuita a crucificação de Cristo no dia em que se comemorava a Páscoa, celebrada 50 dias após a apresentação diante de Deus das primícias, os primeiros frutos da colheita. Apresentava-se então o restante da colheita mediante nova oferta. A referência simbólica
a referência simbólica aqui é a ressurreição de Cristo dentre os mortos e a sua entrada na presença de Deus para ser as primícias daqueles por quem ele morreu, os quais então receberam o Espírito Santo como penhor da sua salvação e de que serão também ressuscitados na vinda de Cristo. Então observemos o que estamos lendo e propondo e passando um texto novo com textos bíblicos por nós propostos. Nós temos a festa que nós estamos anunciando de primícias em Levítico capítulo 23, verso 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes ou colherdes a sua cega, então trareis um molho das primícias do princípio da vossa cega ao sacerdote. Então, iniciou a colheita, pega um primeiro fruto e desse primeiro fruto faz uma oferta ao Senhor. Muito bem, o verso 15 vai dizer depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Verso 16, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Em Levítico capítulo 23 fala das festas, primícias e depois Pentecostes. A primícia era Jesus, como fruto da lavoura, o primeiro fruto, primícias, está em Coríntios capítulo 15. Jesus é a primícia dos que morreram e que ressuscitam para ir para o céu. Jesus primeiro, ao 3º dia ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a festa das primícias, que aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, sexta-feira passada Jesus morreu, foi sepultado, sábado ficou sepultado o tempo todo, e no domingo de manhã cedo, pronto, ressuscitou ao 3º dia. E esta promessa, esse acontecimento de Jesus ressuscitar dos mortos, é as primícias. O primeiro a ressuscitar dos mortos para comparecer diante do Pai. E Jesus subiu ao Pai, enquanto ele está lá no céu, os dias estão sendo contados aqui na terra, e sim, 50 dias depois de Jesus morrer, vamos dizer assim, e ressuscitar, nós temos o acontecimento do Pentecoste. É quando Jesus apresentou o resto da lavoura, os frutos do campo do seu ministério, os apóstolos e discípulos, e o Pai recebeu e enviou o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, que é a narrativa de Atos capítulo 2, que nessa tela também diz. Atos 2, o verso 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, ou em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pronto. Agora não é um Isaías, passam décadas. Aí agora é um Jeremias, passam-se décadas. Aí é um Malaquias. Não. Agora é uma multidão, mais de 120, reunidos no dia de Pentecoste, que receberam o Espírito Santo. Como labaredas de fogo veio o Espírito Santo sobre eles, e cada labareda entrando em cada um, penetrando no seu íntimo, fazendo deles morada, templo
Sim, o Espírito Santo no templo que é o homem. Para isso é a nobreza do Evangelho. Deus habitando em nós. Que coisa extraordinária. Deus na sua plenitude, não. Uma porção do seu Espírito, vamos dizer assim. Um copo d'água do Espírito Santo? Não sei. Mas recebemos do Espírito de Deus, que em nós opera todos os dons do Espírito Santo, que depois Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 12. Muito bem, continuando, podemos ver nesse mesmo capítulo de Atos 2, noutra tela, o verso 32, quando Pedro, no mesmo dia de Pentecostes, testifica: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está à disposição de toda a humanidade. Pronto, Jesus já veio e cumpriu a sua missão, o que Deus sempre prometeu. Agora cabe à humanidade crer em Jesus e entrar no projeto de Deus, que nós já temos considerado nas lições anteriores de salvação. Mas agora já é essa salvação triunfante, gloriosa, pela presença do Espírito Santo, pela doação do Espírito de Deus a cada um que crê em Cristo Jesus. Crendo, vale o sacrifício para perdão dos pecados, vale como reconciliação com Deus, vale como mudança de natureza, vale como auxiliador, sim, que vai nos revestir de graça, poder para vencermos os obstáculos do caminhar segundo a vontade de Deus. Isto posto, vamos lembrar Efésios, capítulo 1, verso 9, quando podemos ler assim: Deus, verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o consentimento ou beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aí está a excelência dessas coisas que agora nós estamos considerando na promessa do Espírito Santo cumprida no seu devido tempo sobre os seres humanos, todos podendo ser cheios do Espírito de Deus, Espírito de Deus esse presente em nós, fazendo de nós templo, sua morada. Coisa gloriosa, que nobreza,
Que privilégio é esse? E Ele em nós, nos ajudando a vencer e cumprir a vontade de Deus, e nele em nós, garantindo que assim como Jesus foi ressuscitado e subiu triunfante para o céu e ali foi glorificado, nós também o seremos no dia da vinda de Jesus, naquele chamado último dia, também falado como o arrebatamento da igreja. Assim podemos passar a um terceiro subtítulo, que nessa lição 9, o Espírito Santo, o terceiro subtítulo é o Espírito Santo sob o novo concerto. E no primeiro parágrafo, o Espírito Santo sob o novo concerto, o Espírito de Cristo. Aí vem revelação mais clara ainda. É Ele, Jesus, que recebeu do Pai a plenitude e a concessão desse Espírito que nele há, com plenitude para toda a humanidade que nele crê. E assim, o primeiro parágrafo, o Espírito de Cristo, continuamos a ler, em suas últimas orientações aos discípulos, onde explicou a necessidade que ele voltasse para o Pai, para que o Espírito viesse até eles. O Senhor Jesus se refere a um outro Consolador, porque enquanto esteve com os seus, ele mesmo os consolava, mas uma vez que partisse, os discípulos não mais o teriam consigo em carne. Cristo continuaria sendo o nosso Consolador, pois, embora não estivesse mais conosco fisicamente, Ele prometeu estar conosco em espírito até a consumação dos séculos. Do mesmo modo, não podendo mais ensinar os discípulos após sua partida, mas havendo ainda muito que lhes dizer e sendo Ele mesmo o caminho e a verdade, o Senhor Jesus continuaria com os seus como o Espírito da verdade. Assim, o Espírito Santo não é de fato outro, diferente, mas é o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que habita em Jesus Cristo. E voltando ao texto, o mesmo Espírito que habitou e falou através dos homens de Deus no passado, os profetas. Continuemos. E que hoje habita em uma medida ainda mais abundante nos crentes da nova aliança. Nós estamos nesse terceiro subtítulo, o Espírito Santo sob novo concerto, o Espírito Santo dado a toda a carne que crê em Cristo Jesus e opera nele poderosamente. O Espírito Santo dado ao homem que é feito de pó, mas onde o Espírito atua e, conforme já dissemos, dando ao homem a natureza divina e os dons espirituais que temos citado, já falei isto, em Coríntios capítulo 12, e o ser nova criatura, palavras de Paulo também, e em frente, muitas outras citações, como de Pedro e também de João. Mas nós temos, inicialmente, como texto bíblico proposto, nesse primeiro parágrafo, como argumentação, João capítulo 14, verso 16, quando Jesus ainda dizia, e repetimos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará, ou vos dará, outro Consolador para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus respondeu e disse,
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus Pai e Jesus morando em nós. E se a fonte está em nós, o Espírito Santo está em nós também, podendo operar em nós. O que dizer de um Deus Todo-Poderoso habitando em nós? Essa é a maravilha do projeto de Deus fazer em nós morada dele, ou como ele não comporta dentro de nós, seu Espírito presente, o Espírito que está em Cristo, em nós presente, o Espírito Santo de Deus. Em Mateus capítulo 28, o verso 19, Jesus despedindo, subindo para o céu, ou perto disso, diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí é o Espírito de Cristo em nós. Por isso que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se formos observar a palavra de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, o verso 10, isso Pedro já disse, explicou para nós o que é essa atuação do Espírito de Deus, dizendo assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, é o verso 11, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Qual deve ser a impressão dos anjos? Vendo o homem do pó, o homem cheio de falhas e pecados, sendo perdoado pelo sacrifício de Cristo Jesus. O preço foi alto, a morte do Filho, unigênito do Pai. Os anjos admiraram, e recebendo da unção, recebendo o Espírito de Deus, ou no caso de Pedro, o Espírito de Jesus, que já operava nos profetas. Então quem falava por Isaías, quem falava por Daniel, quem falava por Davi, quem falava por Jeremias, quem falava por Ezequiel, era o Espírito Santo, o Espírito que habitava e habitou em Jesus quando na carne. Ou seja, sempre o Espírito Santo esteve operando durante todo o processo do projeto de Deus e hoje completando em nós a sua obra, aperfeiçoando até os dias da vinda de Cristo Jesus. E assim posto, vamos para o último parágrafo desse subtítulo 3, o Espírito Santo sob novo concerto, a obra do Espírito Santo, frisando a mais do que já temos falado. E o texto nos diz: sendo obra de Deus e não dos homens, toda a nossa salvação é atribuída pelas Escrituras à eficácia do Espírito Santo em aplicar a graça de Deus no coração do homem, gerando nele aquela nova vida de que falamos em lição
anterior, a qual frutifica em verdadeira fé, mediante a qual ele, o homem, é justificado. É através dessa nova vida gerada pelo Espírito Santo, porque agora vivemos em Espírito, que podemos servir a Deus em mortificação e obediência da verdade, andando também em Espírito. E, finalmente, na medida em que o Espírito Santo assim nos aperfeiçoa a imagem de Cristo, ele nos assegura e nos prepara para a ressurreição do último dia. Para a ressurreição, voltando ao texto, quando o nosso próprio corpo corruptível será transformado para se tornar como o de nosso Senhor Jesus, para que possamos ter entrada à herança eterna nos céus. Consideremos, então, quão grave é, através da incredulidade e desobediência, apostatar ou abandonar o evangelho da salvação que temos ouvido e de cujas virtudes temos participado. Portanto, a ordem, a instrução, conselho, por exemplo, de Paulo é: guarda o bom depósito, não entristeçais o Espírito Santo, não podemos perder isto de forma nenhuma, porque é tremendo o que Deus tem projetado para nós, já agora, e para se manifestar em glória nos lugares celestiais. Isto posto, colocamos alguns textos que podemos utilizar, como Atos capítulo 10, verso 44. E lá em Atos 44, o exemplo daquele gentio que teve a visão do anjo que disse: chama Pedro. Pedro vai te dizer a palavra pelas quais pode se salvar. Muito bem, está em Atos capítulo 10. E leio no verso 44, que Pedro veio e pregou para aquele centurião romano, Cornélio. E eles atentos, e ao mesmo tempo comendo aquelas palavras, crendo ao mesmo tempo, pronto, nele se cumpriu o que os apóstolos também receberam. Ou seja, leio agora o verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras sobre Jesus, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Aí vamos para o capítulo 15, o verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Aí está o que nós estamos considerando a operação, a obra do Espírito Santo nesse tempo da graça, de um novo concerto, uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Depois temos Tito, capítulo 3, verso 4, quando ali Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, diz: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens toda a carne, não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem
da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aí está a atuação do Espírito Santo. Ele em nós processando uma limpeza, uma renovação, uma transformação tremenda de um homem vindo do pó, natureza carnal, pó, e depois, sim, esse homem recebendo natureza divina para ser chamado Filho de Deus. Muito glorioso isso. Por isso, lendo agora Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 4, isso é dito por Paulo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, andamos segundo o Espírito que está em nós, o Espírito de Cristo Jesus, que é o mesmo Espírito de Deus, que está em nós, o Espírito Santo, sim, operando em nós tudo que é necessário. Aí está o grande ajudador, sim, o arquiteto e construtor da nossa fé e da nossa salvação, o Espírito Santo, que não pode ser entristecido e que não podemos perder de forma nenhuma. Por isso, o cuidado que temos nas Sagradas Escrituras de um alerta, como em Hebreus capítulo 3, o verso 7 até o verso 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais, os patriarcas do povo de Israel, o povo de Israel me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Também capítulo 6 de Hebreus, o verso 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Oh, que gravidade, que alerta sério, que se manifesta também no capítulo 10, no verso 29, de quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, ao Espírito Santo, dado por Deus nesse tempo da dispensação da graça, para toda a humanidade. Há abundância de Espírito para todos, mas nem todos estão dando crédito ao Evangelho. Mas nós que já temos crido em Cristo Jesus, vamos
Cuidar, tomar toda a armadura de Deus para estarmos firmes durante o tempo dessa nossa caminhada, ainda como que no deserto. Porque aquele que está de pé, olha que não caia. Cuide para não cair. E lembrando sempre que sem Jesus nada podemos fazer. Ele falou quando estava aqui. Mas vamos falar de outra forma, como Zacarias capítulo 4, verso 6, quando ali diz para nós de forma bem clara sobre um alerta e uma verdade do Espírito de Deus para nós. Capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz Deus. Como venceremos hoje? Ouvindo o que o Espírito de Deus nos diz e obedecendo. Aí está, não por força, não por violência, não por mérito, não por obras, não por justiça, mas pela concessão de Deus através de Cristo Jesus. Ele operando a nossa redenção e o Espírito Santo completando a obra de aperfeiçoamento, de comunhão com Deus e, sim, mudança de natureza, a semelhança de Deus como Filho amado. Assim, concluindo o nosso estudo, podemos ler um último texto de conclusão, poucas palavras, mas consideremos, embora muitas definições sobre o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo, dependam mais de conceitos teológicos do que propriamente bíblicos, é certo que Deus revelou muito mais acerca da obra do Espírito. Que a nossa alegria então esteja mais na certeza de que podemos tê-lo habitando e operando em nós, do que numa definição incapaz de abarcar a amplidão e grandeza do Espírito de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas. Quão pouco sabemos de Deus. Mas Ele pode operar em nós, está conosco e quer conduzir-nos à vida eterna. E que Deus assim nos abençoe, lembrando que temos estudado essa lição 9, o Espírito Santo, em 3 subtítulos: a atuação do Espírito Santo desde o princípio, a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo operando, trabalhando sob um novo concerto, essa nova aliança, nessa dispensação da graça. O nosso texto áudio, que está também em tela, para nós lembrarmos, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua
opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.